primeiro episódio do Pod Clutch, um podcast sobre gaming, videojogos e esportes com um grande foco em Portugal. O meu nome é Jorge Henriques. Sou Gonçalo Salles. E o nome do podcast, para Clutch. aqueles que entendem mais de videojogos, Pod de podcast, Clutch. Clutch, daquele grande momento de um gamer, quando as odds todas estão contra ele está naqueles momentos de grande suor e suspense. O momento de brilhar ou falhar completamente. É Clutch or kick. Clutch or kick e o jogador sai por cima. Nós somos dois jovens de Braga que costumamos passar o nosso tempo a jogar ou a falar de jogos. É a nossa vida. Nós resumimos-nos a isso. Fora trabalho. Fora o trabalho, falamos de jogos e jogamos. E quando nós falamos de jogos, apercebemos-nos que se calhar era boa ideia passarmos isto para uma vertente mais pública. Deixar de estar sempre a chatear os nossos amigos com aquelas conversas, estar no café, e tal, e aquele jogo que fizemos. Não, vamos trazer para aqui, vamos falar para quem nos entende. Exatamente. Já que os outros... Exatamente, porque quando falamos num grupo de amigos onde estão pessoas que não jogam, eu e ele conseguimos ser, de alguma forma, insuportáveis. Portanto, decidimos ir para uma zona mais fechada, onde ninguém nos ouve, e só nós, e assim não chateamos ninguém. O podcast vai sair semanalmente, ou pelo menos vamos tentar. Sim. Vamos tentar trazer novidades também, notícias do mundo gaming, lá fora e cá dentro, Portugal. Vamos tentar ficar mais cá dentro, não é? Mas lá fora, às vezes é o que até é mais interessante falar. É mais interessante falar. Há semanas que há mais são mais ativas lá fora do que aqui. Exatamente. Mesmo a nível de esportes, lá fora está muito mais presente, portanto faz sentido nós trazermos notícias de fora também. E depois trazer um tema ao longo do podcast, um tema específico para cada semana. O desta semana e o que nós vamos começar, se calhar, raspar um bocadinho nesse tema é o gaming em Portugal. Vamos tocar um bocadinho nisso, embora seja um tema que vamos abordar quase em todos os Vamos também tentar trazer convidados e no tema que escolhermos para essa semana tentar trazer a opinião do convidado para o podcast e, para além dele falar um bocadinho desse tema, também fazemos uma entrevista sobre a sua instituição que representa, a sua posição e tudo mais. Tentar trazer-vos um bocado informações dessas instituições que vocês tanto gostam ou se calhar nem sabem que existem, e dar a conhecer tanto as instituições como vocês também ficarem com um conhecimento mais aprofundado do gaming em Portugal. Sim, porque é assim, sentar-nos numa mesa e jogar, todos sabemos, quer dizer, uns melhores que outros, porque eu dou sempre carry ao Gonçalo Salles. E vamos em qualquer jogo dou carry. Não, mas depois o Jorge acordou. Mas todos sabemos sentar-nos e jogar, ligar o computador, mas a parte que se calhar nos interessa também muito trazer para o programa é a parte corporativa, de alguma forma corporativa. Sim. Do gaming. O background do que é gaming. Aquilo que... Exatamente, o backstage do gaming que faz com que o gaming comece a surgir, os eventos sejam cada vez maiores, as empresas comecem cada vez a meter mais dinheiro em eventos tanto de esportes como de gaming no geral, seja empresas de jogos a apresentarem um novo jogo, nem precisa necessariamente ter a ver com desporto eletrónico. E também vamos, e com estas entrevistas e com as nossas opiniões, que não são de especialistas de todo, quero que isto fique, se não se importarem, nos próximos episódios, se nos virem. Nós não somos especialistas de todo, somos apenas duas pessoas que jogam desde há muito tempo, temos a nossa opinião quanto a certos temas, a certos jogos e tudo mais. Não estamos à espera que concordem com todas, até cada um tem a sua opinião, mas vamos tentar aqui também com os nossos convidados, para além de promover as instituições ou o que eles representam, também tentar promover um bocadinho o gaming aqui em Portugal, tentar com a nossa opinião, ou com este podcast, impulsionar um bocadinho e tentar mudar a opinião de certas pessoas que não olham para isto. Por exemplo, os meus pais: para de jogar, estás aí a estragar os olhos. Exatamente. Não, mas tentar fazer perceber a essas pessoas que não têm tanta visão para este campo
abrir um bocadinho, alargar um bocadinho horizontes. Os horizontes, exato. Porque, sim, o nosso foco aqui é um podcast para gamers, mas também, obviamente, pessoas que não se considerem gamers ou que conheçam alguém que é gamer e querem se informar mais, como pais, como familiares, como amigos, como seja quem for. Nós vamos mostrar também que o gaming é muito mais do que uma pessoa a jogar. É mais do que estragar os olhos exato, é mais do que partir um teclado. Chatear-se com o jogo, estragar, gastar dinheiro, aleijar as costas e passar demasiado tempo fechado em casa. Não é só isso. Aliás, é quem já foi seja convenções, seja meets, seja eventos muito grandes ou torneios de esportes, sabe muito bem que a comunidade gaming consegue trazer muito mais do que só uma pessoa a jogar fechada em casa. Falando se calhar um bocadinho sobre nós, eu, como já disse, chamo-me Jorge, tenho 23 anos, jogo desde muito pequeno, todo o tipo de jogos. Eu, quando era miúdo, mais novo, comecei por Game Boy, PlayStation 1 e assim, e jogava mais plataformas, Crash Bandicoot, eu sei que também jogaste, Sonic, Super Mario, Wario, esquece isto. Nostalgia. E depois passei um bocadinho para o PC, onde joguei jogos de estratégia. Comecei com Age of Empires, Rise of Nations, Warcraft. Cheguei a jogar jogo de estratégia do Warcraft. Eu agora não me lembro se é o primeiro ou é o segundo na PlayStation 1. Agora corrijam-me, por favor, que eu já não me lembro bem. Eu acho que lembro-me de falar disso, acho que era o primeiro. Não tenho a certeza. Era só orcs e humanos. Eu lembro que era só orcs e humanos. Que depois no 3, que foi o que eu joguei mais no PC, já tinha mais raças. E passei de estratégia para MMORPGs e comecei a conhecer a vertente online. E quando conheci a vertente online, deparei-me com jogos competitivos, de alguma forma competitivos. Até com o PVP nesses jogos, MMORPG, jogador contra jogador, eu comecei já a ter um bocadinho do sabor disso e apaixonei-me completamente. Para mim agora, um jogo que me faça jogar muitas horas, ok, há aqueles jogos espetaculares com história, que um gajo joga do início ao fim, mas esses jogos são os que me prendem mais e hoje em dia maioritariamente o meu jogo de eleição, por muito que eu vou dar hate a este jogo em várias partes e vários episódios deste podcast, mas é o League of Legends. Exato, opa, é como eu, a tua história não difere muito da minha, é basicamente isso, é desde pequeno jogar jogos, jogar PlayStation. A minha primeira experiência foi na Sega Saturn, com um primo meu tinha, a jogar, acho que eram os Power Rangers ou assim uma coisa, mas fiquei maravilhado com aquilo. PlayStation 1, PlayStation 2, tive essa oportunidade de ter essas consolas, era Crash Bandicoot, lembro-me do Harry Potter, que eu delirava com o Harry Potter. O grande jogo do Gonçalo. Não, mas depois Game Boys também, mas depois quando passei para o computador sempre foi mais o Counter-Strike. Counter-Strike foi muito o meu jogo desde que acompanhou sempre o meu crescimento nessa parte do gaming. Nunca deixei de jogar outros, também cheguei a uma altura a jogar World of Warcraft, joguei o Assassin's Creed, os vários Assassin's Creed, pronto, mas isso já são jogos mais recentes. Desde 1.6 para aí para a frente, e neste momento, como tu sabes, também jogo muito League of Legends, jogo sempre contigo League of Legends, mas o meu jogo de eleição é o Counter-Strike, o Go neste momento. Pronto, é basicamente isso. Sim, como muita gente e muitos jovens da nossa idade ou mais velhos, a nossa história não é muito diferente, porque quem cresceu nessa altura... Somos da mesma geração. Porque quem cresceu nessa altura... Aliás, eu lembro-me que uma das coisas que me fez pensar que jogar não era assim tão mau, e foi por isso que se calhar algumas pessoas crescem e... como têm uma atividade, se calhar, mais de brincar lá fora, ou de fazer outros tipos de atividades, e quando veem outro miúdo da mesma idade, ou mais velho, ou whatever, a ficar fechado em casa, se calhar começam a olhar com um olhar negativo. Eu vi o meu pai a dizer, filho, e para mim e para o meu irmão, filhos, vão dormir às 9, xixi e cama, e ele pegava num maço de folhas, onde tinha imprimido cheats e walkthroughs de Tomb Raider na PlayStation 1 e ficava das 9, quando os filhos iam dormir, até quase às 6 da manhã, a jogar e a tentar passar o jogo. Agora digo-te que o meu pai fazia o mesmo, mas o meu pai era xixi-cama, como tu dizes, e o meu pai fanático por carros, eu, pronto, infelizmente também acompanho, ou felizmente, e ele era noite atrás de noite a jogar WRC.
a jogar Colin McRae. Colin McRae. Opa, isso está-me a trazer... Mas é isso que eu estou a tentar dizer. Esse tipo de atitudes dos nossos pais, neste caso, eu olhava para o meu pai e era uma pessoa normal. Ele não era antissocial. Imaginavas que ele também... Percebes? E ao ver que era na boa ele fazer aquilo, ok, era na boa se calhar se não exagerasse, mas era na boa ele ter aquelas sessões de gaming, não havia outra alternativa para mim e para o meu irmão. Sim, nós brincávamos lá fora, nós fazíamos muitas brincadeiras, principalmente que até somos fãs de Senhor dos Anéis, íamos brincar tipo para o bosque e fingir que éramos guerreiros e não sei o quê, mas havia sempre aquela parte, ok, agora vamos para casa porque eu quero fazer um jogo contra ti de Rise of Nations e ver quem é o melhor. Por isso, acho que também o ambiente familiar influencia muito pessoas que são dessa geração e depois como veem os jogos mais para a frente. Hoje em dia, e aqui em Portugal vê-se muito isso, os jogos já são vistos de maneira diferente, agora com o Fortnite e jogos mobile são vistos... Já começam a ser levados mais a sério um bocado. Sim, e os olhos e as pessoas, por exemplo, surgiram, eu não sei se viste algumas notícias dessas aí há uns tempos, isto já foi há 2-3 meses, não sei, ou há menos até, mas de pais que, não sei se foi cá em Portugal e acho que não, mas pais que pagavam a tutores para ensinar os filhos a jogar Fortnite. Isso já é ridículo. É assim, mas aqui mostra-te uma coisa que é, nunca na vida, a minha mãe ou o meu pai, quando eu era novo, com pai 10, 11, 12 anos, iam pagar alguém para me ensinar a jogar um jogo. Isso é estúpido. Percebes? Isso até tira o gosto Claro. de tu entrares num jogo novo e aprenderes tudo ou desenvolves por ti. Como é que tu olhavas para os jogos quando eras mais novo? Era Primeiro uma eu não diversão. percebia nada que era inglês. Não, mas sim, mas era a descoberta, era isso mesmo. Era uma diversão, Exato. tu não tinhas pressão nenhuma para ganhar. Ok, se calhar num ambiente mais... Quando tinhas os teus primos lá em casa, ou os teus amigos lá em casa, ok, era vamos jogar a teca nos dois e eu vou dar no 5 com a Nina. Ou com o Eddie. Mas não havia, tipo, não era essa pressão de competitivo. Eu não sei se isso é positivo ou negativo. Para mim, eu vejo isso como negativo, porque eu acho que primeiro tu aprendes a gostar dos jogos quando és novo. Aprendes, vês a paixão do jogo e depois... Claro, é isso. É mesmo isso. Não, agora, tu torces para jogar Fortnite, nada contra o Fortnite, mas tu torces para jogar qualquer tipo de jogo. É estranho, não é? Não consigo perceber. Se calhar é uma coisa que no futuro vai haver muito, não é? Como também há aqueles personal trainers só mesmo para melhorar a performance no futebol ou assim. Se calhar, mas isso é, lá está. Mas é diferente, não é? É diferente porque eu percebo se agora começassem a introduzir uma coisa em que os jogadores já profissionais, por exemplo de CS, tivessem PTs próprios para melhorar o aim, para melhorar... Percebes? A parte mais estratégica do posicionamento no mapa. Mas essas coisas, tipo, lá está, é a graça. Tipo, porque é que para treinares o aim, metes-te num deathmatch ou jogas várias vezes, mas treinas o aim. Foi assim que tu cresceste. Percebes? Foi assim que tu cresceste. Tu ias para um server privado treinar o aim contra bots, provavelmente. Estás a perceber? Por exemplo. E hoje em dia já se vê, porque também é uma espécie de corrida, eu acho. Eu olho para isto como uma espécie de corrida. Quem é que chega lá? Quem é que é o melhor primeiro? Principalmente quando chega um jogo novo. E quando o Fortnite chegou, começaram a haver uns rumores de pessoal, liga de esportes de Fortnite, está a surgir. Então foi uma espécie de corrida. Eu percebo. O pessoal queria acompanhar os streamers. Se calhar até uma coisa que podemos tocar agora, que é streaming em Portugal. Tu acompanhas? Sim, acompanho alguns. Acompanho o Zorlac, porque para mim ele... acho que é o maior, neste momento e já há algum tempo, acho que para mim é o maior impulsionador de Counter-Strike aqui em nível Portugal. Foi sempre consistente, ele avalia demos e tudo mais. Acho que foi muito consistente e conseguiu-se aliar e conseguiu atrair certas instituições que levaram a um maior interesse do público. E tu vês as streams dele e que é sempre mais de 1000 e tal pessoas que para um português acho que acho que é muito bom. Depois já começo a ver alguns, por exemplo, há um jogador, não me estou a lembrar agora do nome dele. Português de CS? Sim, o português. Fox? Não o Fox. O Fox também faz stream, mas não faz com tanta frequência. É um jogador que tipo, não me lembro do nome dele. Eu lembro de vê-lo no YouTube e depois é que ele começou a ir para a Twitch. Eu estou agora aqui a pesquisar o canal de Twitch do Zorlac. Para quem não conhece, eu digo já... Zorlac Coca. Pronto.
Eu acho que... Eu também vejo o Pizito, que é um jogador dos Offset, uma equipa portuguesa de Counter-Strike, também fazer regularmente streams, e acho que é por aí. Acho que as streams, como é uma coisa que dá para ser tão presencial, tão diário, acho que é algo que estas próprias empresas podiam apostar e já apostam. E apostam. Até porque o próprio Zorlac tem vários patrocinadores. Sim, eu estou aqui a olhar para a Twitch, já agora, para quem quiser visitar e quem não conhece, twitch.tv/ZorlacCoca, com 2 capas, o Coca é com 2 capas. Tem aqui vários, um deles é Oman. Exato, que é logo incrível. Uma das grandes marcas. Mas pronto, mas é mesmo isso, é isso que tem que haver. Acho que começa por essas pessoas, pelos streamers, ou pelos players, ou por estas instituições, e tem que haver este apoio. E eu falo do Zorlacc como se cá poderia falar de outros, mas acho que, como acompanho mais o Counter-Strike, é uma pessoa que ensina. Ele ensina, aliás, eu conheço o até que ele também tem um canal no YouTube e que tem vários vídeos. Sim. Eu acompanho, conheço, não acompanho tanto o Zorlacc, porque também é um jogo que eu não costumo jogar muito, que é o CS, ou melhor, não jogo muito sério. Eu quando jogo CS é mais profano. Se conheço precisamente por isso que estás a falar. Ele ensina, ele recebe clipes de jogadores, vídeos, jogos inteiros de outros jogadores, e avalia e ensina-lhes e dizem o que é que fizeram de errado ou o que é que não fizeram de errado. Eu gosto muito e eu acho que isso é uma coisa que se calhar não se vê noutros campos, que é normalmente um criador de conteúdo ou uma face de um mercado. Por exemplo, neste caso, ele é a face do CS em Portugal. Ele é a cara do CS em Portugal. Para além em algumas... E é interessante porque ele já foi jogador, salvo erro, mas ele não é um jogador tipo Fox, tipo Mutiris, que são pessoas conhecidas internacionalmente e muito nacionalmente. Não é algo que se destacou, tipo, na altura, antigamente, acho que se destacou pela sua forma de jogar, mas destacou-se pelo seu conhecimento do jogo. Exato, era isso que eu ia dizer. Ele é muito frontal quando está a ensinar, talvez é sincero. Às vezes, quem vê às vezes demasiado, mas eu acho que é espetacular. Sim. E falando desse streamer, há muitos outros. Eu agora não me estou a lembrar de um, e eu já o vi na XL Party, quando fui à XL Party. Ele depois começou a fazer streams em inglês, deixou de fazer em português, começou a fazer streams em inglês, e agora é um bocadinho variado. Às vezes faz em português, outras vezes em inglês. Joga de tudo. Ele já passou pelo Overwatch, já passou também pelo LoL, pelo CS. Temos agora, falando mais recentemente, um grande streamer referenciado no Fortnite, porque ele acho que até é considerado um dos melhores em Portugal, é o Shikai. Já me tinhas falado dele. É um streamer que normalmente quando há Fortnite num evento, ele está lá. Ele é um dos que representa, ou também se pode dizer de alguma forma que é a cara do Fortnite em Portugal, porque ele está constantemente no ranking português, está constantemente em primeiro. Portanto, eu acho que, eu perguntei no início se acompanha streamers, eu acho que streaming em Portugal está num bom spot. Eu acho que quem joga e quem se considera gamer, ou mesmo quem só joga um jogo, como League of Legends ou Fortnite, só começou a jogar, acompanha um streamer, porque trazem bom conteúdo. Normalmente são pessoas que jogam bem, e isso é uma coisa que eu até às vezes tenho receio, porque eu gosto de ver um streamer porque ele é bom no jogo. Okay? Consegue, através da experiência dele, para além de tu aprenderes. E é hype. Veres um gajo que sabe o que está a fazer é hype. Ok, às vezes há streamers com personalidades porreiras. Ok, há streamers com personalidades fixe que tu curtes ver e acompanhas a stream dele durante 2-3 horas e é fixe ver. Mas, o que sabe bem mesmo é estares a ver um gajo que sabe o que está a fazer. Eu acho que em Portugal isso não falta, porque desde o Shikai, que é muito bom no Fortnite, desde o Zorlacc, que é muito bom no CS, eu não sei se o Fox já streama de vez em quando. Streama? Sim, ele faz stream, portanto, mas acho que não é tão frequente. Eu acho que o stream, obviamente, tem espaço para crescer. Quem sabe dia eu serei um grande streamer. Eu não conheço, se calhar tu conheces. Se calhar tu conheces, mas eu pelo menos, por exemplo, o Shikai que tu falaste, eu já tinha ouvido falar, o Zorlacc, o Pizito, Fox, entre outros, mas acho que falta aí um de League of Legends. Eu não conheço um streamer, mas se calhar nessa categoria tem que... eu sei que o Moraes HD joga League of Legends de vez em quando, mas ele não é um bom exemplo. O Moraes HD... Ele não é um bom exemplo. Eu até vou fazer aqui, eu vou pesquisar, mas eu lembro-me que havia um streamer, esse que eu falei, que depois começou a fazer em inglês, porque o público dele também começou a ser mais em inglês,
E ele viu a necessidade e ele levava host às vezes de streamers ingleses, então ele viu a necessidade de começar. Mas eu pesquiso aqui, mas por exemplo, lá está, se calhar não é conhecido, mas aquele jogador que tu me falaste há pouco tempo a nível internacional do League of Legends, que está numa equipa lá fora, não me estou a recordar do nome. Ele agora é Attila, começou como mini Trupax, ele chama-se Amadeu, se não me engano. Pronto, por exemplo, o Amadeu ou Attila, por exemplo, por que não ele começar a ser a cara do League of Legends em Portugal? Ele já tem um estatuto internacional, porque joga numa grande instituição, não é? No qual é? Não sei se ele agora, da última vez que participou, estava nos Vitality, mas agora o League of Legends está naquela altura de free agency, que é os jogadores estão... Os Vitality são uma grande multigaming. Aliás, para quem acompanha o League of Legends, não sei se muita gente acompanha, por exemplo, a Worlds, que se passou agora. Os Vitality eram uma equipa que pouca gente esperava alguma coisa deles. Eles foram à Worlds. Isso é um grande feito para uma equipa que se calhar tinha 3 ou 4 rookies, que são jogadores que estão há pouco tempo na cena profissional. E ele já quando estava a jogar na Liga Europeia, eu sou grande fã de do melhor AD Carry da Liga Europeia, e ele próprio dizia que ele, o português, o Attila, era um dos que ele se calhar tinha mais receio de enfrentar. Isso, mas eu ouvir isso é um se calhar orgulho. Também é um bocadinho injusto da minha parte se calhar dizer isto, ele já é de certa forma uma cara conhecida no League of Legends português internacionalmente, só que ele se calhar não tem o tempo que precisam para dar esse stream constante, porque vamos ser sinceros, também é preciso ter tempo e dedicar muito tempo a uma stream. E ele, como está num ponto alto, está a jogar numa equipa internacional. Numa equipaça. Exatamente. Numa equipaça mesmo. Se calhar não tem o tempo para se dedicar à stream. Mas quem sabe um dia pode... Eu acho que normalmente, pelo menos a moda, entre aspas, de quem decide seguir o caminho de jogador profissional, acaba sempre por ser youtuber ou streamer. Quem acompanha grandes jogadores profissionais de League of Legends lá de fora e de CS, eu também conheço alguns, eles são jogadores profissionais, mas também têm aquela vida de metem vídeos no YouTube, fazem umas streams de vez em quando. Isso é fixe, porque eu vejo isto, eu comparo muito e se calhar não devia, ou se calhar até devia, comparo muito, por exemplo, os esportes ao futebol, e eu sinto que nós acompanhamos a vida dos jogadores através das redes sociais, como por exemplo do Cristiano Ronaldo, do Messi, não sei o quê. E eu sinto que esta é a maneira dos jogadores profissionais. Mas se calhar, eu acho que já não é uma comparação tão descabida. Porque, como tu sabes, já há clubes cá em Portugal e clubes a nível internacional a apostar no esportes. E se calhar que instituições melhores, para além das que já existem, e não tirando mérito, acho que fizeram um grande trabalho até agora, mas já são empresas muito bem estruturadas, são clubes que conseguem providenciar, aquela que é a palavra cara, chata de dizer, estruturas e muito sólidas para esses jogadores e ganhar com isso, porque esses chegaram a um nível, começar por cá, provarem-se no nível nacional, e, quem sabe, internacionalmente chegar lá. E já se ouviu, e ouve-se muitos rumores, e acho que é quase certo, ou certo para alguns deles, mas Sporting, Benfica, Porto, Braga fala, Boa Vista é certo, Boa Vista já tem o Tondela, tem equipa de FIFA, se não me engano. Portanto, há clubes portugueses de futebol a dizer, há aqui qualquer coisa. Já começam a perceber o que é o próximo passo, o que é que vai acontecer aqui? Principalmente porque um jogo que é muito popular a nível profissional é o FIFA. E o FIFA é o que é? Futebol. Ou seja, não é nada descabido, como estava a dizer há pouco, não é nada descabido um clube de futebol pensar, temos a parte física, temos a parte do desporto já com muitos a centenas de anos, que é o futebol, vamos chamar a atenção dos jovens. Os jovens jogam FIFA. Muitos deles são muito bons. Portanto, se calhar, como a nossa sociedade está
o futebol está tão intrínseco desde que nascemos até mais tarde na nossa vida, está tão dentro da nossa vida. Acho que se calhar isso criava uma motivação extra às pessoas, porque uma coisa é tu jogares nos Offset, nos Vodafone Giants, que é muito, muito bom. Mas tu tens, por exemplo, és do Porto, do Benfica, do Sporting... Jogares pelo teu clube. Do Braga desde pequenino. Tu tens aquele boost. Mas é verdade. Eu acredito que um gajo que seja do Braga, vamos supor, nós que somos do Braga, é do Braga, desde puto, vai com os pais aos jogos e não sei o quê, e de repente descobre, e ele joga FIFA em casa. E é bom, mas nem... tem esse termo de comparação, joga online, dá uma coça em alguns gajos, goza com eles, tipo, ok? Chega à altura de descobre que o Braga tem uma equipa de FIFA. Ele, vou tentar. E de repente está a vestir a camisola do clube por um desporto que Exatamente. Isso para mim é fantástico e acho fantástico. Isso é o ponto máximo Eu tenho o sonho de ainda ser jogador profissional. Okay? Portanto, eu ainda vou chegar lá. Também disseste que é sonho. Porque dedica-te se calhar ao podcast. Se calhar já não é mau. Se calhar até temos jeitinho. Se calhar tenho pelo menos mais jeito do que no League of Legends. E eu ouvi, por exemplo, Schalke já tem também é uma estrutura de gaming. Também não foi uma altura que falámos sobre o Real Madrid? Não era o Real Madrid que também estava a pensar... O Real Madrid lançou há muito pouco tempo, não sei se este mês ou mês passado, umas notícias sobre fazer obras no estádio e incluir nessas obras estúdios ou zonas para gaming. E que estão em conversas com algumas equipas. Eu agora não me recordo alguns nomes, mas também é fácil, é só ir ou acompanhar o nosso podcast, que nós vamos de certeza falar disso. Mas sim, eles estão com o olho no futuro e já estavam a precisar de fazer obras e essa necessidade depois surgiu a oportunidade de, já que vamos fazer obras, vamos para um mercado que sabemos que está a crescer. E quem acompanha também a nível financeiro sabe que muitas empresas estão a meter muito dinheiro. Balúrdios, na China, que também está a crescer imenso a nível de esportes, no Japão. E eu espero que Portugal, pode não chegar ao mesmo nível, porque Portugal não tem as mesmas infraestruturas. Não tem, mas já está, acho que já estamos a ver uma grande evolução. Eu quando fui à XL Party, eu lembro-me que as empresas, eu participei numa pequena tertúlia, e eu lembro-me que a Altice, um representante da Altice, um representante da Randstad e um representante da Mercedes estavam pasmados com a adesão daquele evento. De alguma forma aquilo deixou-me, e aliás eu até lhes fiz a pergunta de porquê agora, porque aquilo deixa-me se calhar um bocadinho frustrado, porque eu já acompanho o gaming há muito tempo em Portugal e acompanho o que se passa lá fora. E em nível de comparação, Portugal fica sempre para trás. Desculpa, percebes? Continuar. Não, mas essa é a questão que depois eu coloquei e fiquei frustrado por saber que eles estavam admirados e disseram, isto é só a primeira, porque agora nós vamos estar sempre a fazer coisas. Pois, mas é que se calhar, como se, não quero criticar ninguém, mas se calhar são pessoas que não lá está, como tu dizes, tu estás mais por dentro, eles se calhar nunca estiveram por dentro. Claro, eu isso percebo. Mas porque não as empresas se veem que é um bom ramo se calhar têm uma ideia que é um bom ramo, mas por que não tentar incluir pessoas que acompanham constantemente, que sabem do que falam, que percebem da situação do gaming em Portugal, incluí-los nesses projetos. Por exemplo, quando digo as pessoas sabem, se calhar estes streamers... Eu espero que seja isso que eles estão a fazer. Exato. Em vez de se lançarem de cabeça... Em vez de pegarem em pessoas que estão naquelas instituições alto, que olham apenas para o lado financeiro da coisa... Um grande marketeer, Exatamente. Grande... Porque não pegar num streamer, num jogador... Não digo num jogador normal, porque também é chato. Eu compreendo o lado empresarial, pegar numa pessoa normal para dar opiniões. Mas uma pessoa com experiência no ramo... Um streamer, um jogador profissional, um content que creator chega aqui, de videojogos. Olha, é assim que nós gostamos, é assim que as pessoas gostam, é assim que pode trazer mais pessoas a este evento. É chegar a essas pessoas e dizer, nós somos esta empresa, nós vemos muito potencial no gaming, nós queremos atingir este ponto. Exatamente. Como é que nós chegamos às pessoas? Exatamente. E eles dizem, porque de alguma forma quando tu estás a tentar entrar no mundo gaming, tu vais ter que falar com os gamers. São eles que vão comprar o teu produto ou aderir ao teu serviço. É quem joga o teu jogo. Isso acontece em quase todos os mercados, mas no gaming não é fácil tu agradar, porque existem uma variedade imensa de jogos.
e tu queres agradar a um jogador de FIFA e queres agradar a um jogador de CS, tu não vais poder comunicar da mesma maneira. Nestes eventos não é esse problema. Tens zonas para tudo. Eu sei que vagueei um dia inteiro naqueles 2 pisos, ou 3 pisos, 2 pisos, se não me engano, e consegui ver tudo. E tudo me agradou. Mas há pessoas que se calhar só vão lá por um jogo. Portanto, eles têm que saber que se têm que dedicar bem a esta comunidade. Cativar aquelas pessoas que vão a um jogo, cativá-los para o resto, não é? Têm que se dedicar da maneira que tu estavas a dizer. Falar com as pessoas certas. Porque se eles tentam fazer isto à toa, não vão apresentar às pessoas que vão lá só por League of Legends, só por Clash Royale, só por FIFA, não lhes vão dar a experiência que eles querem. Acho que é como tudo, tipo, imagina, tu começas a jogar num jogo, tu jogas o jogo porque estás a gostar do jogo. Estas pessoas têm que fazer o mesmo, de começar, não olhar tanto para a parte financeira, claro que é importante, é sempre importante. Sim, isso nunca vão deixar de parte, mas claro. não colocar aquilo em evidência, começar a proporcionar uma experiência. E depois, como já entendem da experiência, já sabem como a proporcionar, talvez encontrar formas mais rentáveis de a proporcionar. Agora... patrocinadores, atrair mais pessoas, não sei, mas começar por aí. Temos que começar por outro, que já está. Também estou aqui a falar, não estamos na estaca zero. Atenção. Sim, era isso que eu ia dizer, não me entendam mal. O Mosh XL Party que eu foi espetacular. Foi 5 estrelas. A Lisboa Games Week foi Lisboa Games Week, tive muita pena em não ir, mas já há notícias que vai haver, e obviamente que vai haver para o ano mais um Mosh XL Party. Que eu agora já nem sei se chama Mosh XL Party. Há outro que é, pesquisa aí, mas acho que é o Blast Series, assim, acho que é assim. Sim, Blast Series Lisbon, Blast Pro Series. Blast Pro Series, isso também é outro grande evento. Vai ser em Lisboa, estão à venda os bilhetes, estou aqui a ver, aliás, vão estar aqui as melhores equipas, que eu já estive a falar contigo sobre isto. Pois, vão estar aqui as melhores equipas então, de pronto, CS. Fecha isso, não vale a pena. Que é para uma pessoa não ficar já... Não, de certeza que vou estar a trabalhar ou que não vou poder ir, mas tanto fecha. Só para dizer aqui ao pessoal mais ou menos o preço dos bilhetes, 19 euros, portanto 20 euros, vão a Lisboa, vêm as melhores equipas num ambiente, digo-vos, se isto, e eu sei que vai ser muito mais do que o dobro, mas se isto for metade do que foi o Mosh XL Party que eu presenciei, vai ser lindo. É assim, eu estive para ir na altura, à XL Party antiga, quando ainda se jogava Source e tudo mais, estive para ir, e tu, se conseguires ver fotos de antigamente para agora, é tipo noite para o dia. É tipo filas de mesas, pessoal todo de fãs ali. Enquanto que aqui é uma espécie de estádio. É espetacular. Esquece, é espetacular. Eu fiquei pasmado. E eu sou uma pessoa que acompanha o gaming. E fiquei parvo. Porquê? Porque eu nunca tinha visto isto em Portugal. E se calhar já tinha acontecido noutro evento qualquer, mas eu não tinha presenciado. É isso que precisamos. É isso que nos dá vontade de ir. É isso que nos dá vontade de jogar mais, de empenhar mais no jogo. Tu vais ali, tu chegas, olhas para o palco. Estão 5 tipos. Ok? Extremamente bons naquilo que fazem. De repente eles fazem e reparem, uma clutch play. Tipo, um clutch moment brutal. E tu ficas, eu quero ir para casa, quero me sentar à frente do PC e quero fazer a mesma coisa. Exatamente. Tipo, PC ou consola, eu não julgo, ok? Joguem onde quiserem. Não, mas é espetacular. Quem perdeu a Lisboa Games Week, não se preocupem, vão haver muito mais eventos. Isso aqui em Portugal, felizmente, é uma coisa que mas acho que precisamos de mais. Eu continuo continuo sempre a dizer que eu também quero mais. Não estou insatisfeito com o que já há, mas acho que precisamos de mais. Acho que precisamos de mais empresas, acho que precisamos de mais pessoas que apostem, grandes empresas com grandes recursos que consigam proporcionar grandes momentos destes, que é mesmo preciso na nossa comunidade. Acho que os gamers portugueses precisam e merecem, era isso que eu queria dizer, não é? Precisam e merecem, porque já há muitos gamers que se dedicam a estes jogos durante muitos anos e mesmo aquele gamer que é só para o fun, só quer jogar para se divertir, quer ter essa experiência, quer testemunhar, quer ver os grandes a jogar e quer sentir aquelas emoções, como tu disseste há bocado, como tu sentes no estádio de futebol. Quando uma equipa marca golo, tu levantas-te, é espetacular. Tu já testemunhaste, eu também já testemunhei, é a mesma coisa. Quando tu ganhas uma ronda, quando tu vês a tua equipa a ganhar uma ronda ou a ganhar um jogo, é a mesma sensação. E deve ser altamente, por exemplo, tu deves ter acompanhado, vamos supor, o Fallen.
Ok? Tu costumavas ver algumas jogadas na net. Demais. Opá, Que ópera. opá, imagina tu chegares a um momento e olhares para ele em carne e osso. É. Tipo, aquilo é basicamente como quase. Eu não estou a dizer que é teu ídolo, mas para alguns é. E aquilo foi como quase conhecer o ídolo. É como vês o Cristiano Ronaldo ou como vês um jogador de futebol que tu adoras. Ou o Reckless, o grande AD Carry dos Fnatic. Muito bem. O termo de comparação é o mesmo, mas é o termo de comparação para os gamers. Claro. E acho que também acho que falta um bocadinho essa educação. A educação às pessoas mais velhas, porque nós, na nossa geração, agora os mais novos e tudo mais, acho que já entendem isso, começam a entender isso. Sim, nascem rodeados. Exatamente. Desse tipo de agora, coisas. os pais, os que não entendem, acho que é preciso educar de uma boa forma, de como olhar para o gaming. Os pais, neste caso estamos a falar a nível de idades, que são muito, os grandes CEOs das grandes empresas têm essas idades, 40, Exato. 50. E se calhar esses também precisam... Esses precisam de ser educados Exatamente. e mostrar, ok, vocês investiram o vosso dinheiro em coisas muito inteligentes, são agora os grandes CEOs de Portugal, têm grandes empresas, mas opá, olhem para este lado, olhem para o lado gaming, e há muitos que olham. Eu já disse e repito, um representante da Altice, e principalmente o representante da Altice e o da Mercedes, ficaram parvos com aquilo que estava a acontecer. Eles disseram naquela tertúlia, naquele ambiente mais impessoal, eles disseram mesmo, pá, isto é... Eu nunca estava à espera, eu tenho filhos em casa, eles jogam, eu jogo com eles disseram isto. Mas nunca pensei que isto acontecesse. Opá, para mim foi fixe eles estarem a dizer isso e finalmente estar a ouvir isso. Mas se calhar não era preciso chegar a este ponto. Isto até parece uma coisa negativa, Sim. Mas demorar tanto. Porque conseguimos ver lá por fora. Mais vale tarde que nunca. É o que eu tenho a dizer pronto, sobre isto. Mas não posso ser tão negativo para a próxima. A nível de Portugal, acho que essa é a frase que eu tenho a dizer. Mais vale tarde que nunca. Façam acontecer. Esta é se calhar a mensagem que queremos deixar. Sim, e peguem... Desculpa. Para mostrar... Só queria dizer que a mensagem que nós queremos deixar para mostrar a nossa ideia do podcast é: apostem nisto. Há muita coisa aqui a acontecer. Olhem lá para fora, vejam o que é. Eu lembro-me que a última notícia que li hoje foi um grande contrato da Nike com um jogador de League of Legends da China. Isso. Da Nike. Da Nike. Olhem para o que se passa lá fora e deem valor aos jogadores que já estão cá em Portugal. Exato. Kiki Sports, for the Win, Giants, tudo isso. É algo, tem que ser feito. E pegar nas pessoas, nos que estão a dar aquele grind, aquela luta todos os dias, aqueles streamers, aqueles youtubers, aquelas pessoas que se dedicam, que querem mostrar o que sabem ou o que jogam, o que seja, não de forma a receber algo, não estão à espera de algo em troca, mas porque por gosto há esta arte, vou-lhe chamar. Agora fui filosófico. Esta arte, sim, é uma arte. Gaming é uma arte. E contratem-me, eu sou um grande suporte. Já agora. Pessoal, acho que damos por final este episódio. Acho que foi mais pequenito do que estamos à espera, mas também nos próximos vamos tentar, senão vão ter que gramar outra vez só com nós dois aqui a falar. Acho que não é mau, até não é mau. Eu não desgosto. Eu também não. Mas preferia se calhar com um convidado, Sim. porque nós estamos empolgados também para vos trazer mais pessoal deste mundo e mais não só dois cromos aqui a falar de jogos. Só para deixar bem claro, vamos trazer novidades no próximo episódio. Vai ser uma estrutura mais organizada. Exatamente. No início vamos falar de algumas coisas que nós andamos a acompanhar ao longo da semana e vocês provavelmente também. E depois vamos falar. E também não esquecer que vocês também podem ter uma opinião aqui no nosso podcast, nos comentários e tudo mais. Podem dar o vosso feedback e um tema à vossa escolha que gostavam que nós discutíssemos, à vontade. Ou até com um convidado que gostassem de ver. Que gostassem de ver, exato, e que gostassem que nós discutíssemos esse tema com esse convidado. Portanto, estamos aqui abertos a... Este podcast é para vocês. Fiquem com o primeiro episódio, espero que tenham gostado e não se esqueçam, para a semana a mais. Exatamente. Bons jogos. Bons jogos.